Encontra no Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com Nossa Área para você. Vamos juntos, como todos os dias de segunda a sexta-feira, até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista falando em esportes aqui na Band. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. No sorteio realizado na noite de ontem, Ponte conheceu seus adversários da primeira fase do Campeonato Paulista. Derby foi mantido, mas datas e horários dos confrontos serão definidos nos próximos dias. Bruno Lopes e Pacheco seguem com o futuro indefinido. Por indicação de Roger Silva, Pacheco entrou no radar do Londrina, enquanto Bruno Lopes vem recebendo sondagens do futebol asiático. Com derby no calendário e duelos contra Santos e Palmeiras, Guarani também conheceu seus 8 adversários da primeira fase do Campeonato Paulista. A competição está prevista para começar dia 11 de janeiro. Fora dos planos do Bugre, Gemerson não terá contrato renovado para 2026. Já Caio Melo inicia negociação para continuar no Guarani. Paulistão 2026 terá clássicos na primeira fase e adota modelo da Liga dos Campeões. Estadual tem 11 datas definidas, com 8 rodadas na primeira fase e mata-mata em jogo único. Oscar do São Paulo se assusta com desmaio em exame e deve se aposentar. Meia está sendo medicado desde agosto por causa de um problema no coração, mas tinha aval médico para jogar. Lyon encaminha acerto com o Real Madrid por empréstimo de Endrick. Espanhóis dão ok para a liberação do jovem de 19 anos por 6 meses e já alinham um contrato com o clube francês para acordo com previsão de ser assinado neste mês de dezembro. Estou aguardando a sua mensagem. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição, que a partir de agora você manda mensagem de texto. É só mandar mensagem que daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. No quadro A ficha técnica do jogo de hoje, vamos relembrar o título da Ponte Preta, o jogo que deu o título para a Macaca, campeã brasileira da Série C. O jogo foi realizado recentemente no estádio Moisés Lucarelli e naquela ocasião a Ponte venceu pelo placar de 2-0. No dia 25 de outubro,
menos de um mês. Teve arbitragem do Felipe Fernandes de Lima. A Ponte Preta jogou com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, depois Léo Oliveira, Luiz Felipe, depois Lucas Cândido e Elvis, depois Miguel, Diego Tavares, depois Gé, Bruno Lopes, depois Serginho e Toró, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. O Londrina do técnico Roger Silva com Luiz Daniel, João Vitor, Wallace, Manzoli, Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teles. Foi esse o time que iniciou a partida. Os gols da decisão: Toró a 4 minutos do segundo tempo e Elvis cobrando pênalti a 28. Público pagante de 13.239, presentes de 14.623 para uma renda de R$313.420. Esta foi a ficha técnica do jogo para relembrarmos a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, competição vencida pela Macaca. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, eu quero falar um pouquinho antes das mensagens sobre o Campeonato Paulista. Eu acho que é pertinente. Ontem no Pacaembu, né, foi apresentado o novo formato do Campeonato Paulista. Eu estou com a cabeça baixa aqui, que eu estou lendo uma nota do Globoesporte.com. E como caíram nas mesmas ou na mesma chave, Guarani e Ponte vão se enfrentar. O pote foram divididos em 4 potes de 4 equipes. Não é grupo, pote, para direcionar confronto. Então no pote A, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No B, São Bernardo, Novo Horizontino, Bragantino e Mirassol. No pote C, Guarani, Ponte Preta, Vela e Portuguesa. No pote D, Noroeste, Botafogo de Ribeirão, Primavera e Capivariano. Bom, os jogos do Guarani na primeira fase. Joga contra o Velo Clube, Portuguesa, Ponte Preta, Santos, Palmeiras, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão e Primavera. A Ponte enfrenta no Paulistão, Velo Clube na primeira fase, Guarani, Portuguesa, São Paulo, Corinthians, São Bernardo, Capivariano e Noroeste. Não é? Bom, esse sorteio aqui garante o derby, né? Pelo menos um derby na primeira fase. A tabela ainda não saiu, como eu disse, manchete aqui, a tabela não saiu, deve sair nos próximos dias, então a gente não sabe mando de jogo, dias que a competição vai funcionar. A gente sabe que o campeonato todo vai durar 11 datas. Então, é isso aí. Primeira fase são 7 jogos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Né? Então, todo mundo vai jogar 8 jogos. Aí, para passar a próxima fase, são os 8 melhores, né? Quartas de final, semifinais. E a final, por enquanto, um jogo. Um jogo único, num estádio provavelmente neutro. Mas a federação está tentando na CBF começar um pouquinho antes o Campeonato Paulista, tipo dia 8, para ter 2 partidas na final, daí seriam 12 datas. Mas isso ainda é absolutamente especulativo. Né? Haverá VAR desde o início do campeonato, isso é muito legal. Cada clube faz 12 jogos no total, comparada para hidratação e com todos os duelos. Em todos os duelos, né? Ao término da primeira fase, independente dos potes, os 2 piores caem para a Série A2 e os 8 melhores vão para as quartas de final
disputadas em jogo único, assim como a semifinal. Aqui tá diferente daquilo que eu tinha interpretado. Então apague o que eu disse. Então será uma partida nas quartas, né? O cruzamento depende da colocação da primeira fase. Uma partida na semifinal e 2 na final, né? Então o Paulistão está previsto para começar dia 11 de janeiro e tem final marcada para o dia 8 de março. Para nós de Campinas, a boa notícia é o derby na primeira fase. Vamos atender aqui os nossos clientes. Aqui é da ouvidoria dos ouvintes. Por que não teve o programa no YouTube ontem? Carlos Lemos Matozinho. Estávamos com problemas técnicos e esses problemas foram resolvidos. E me perdoe pelos problemas, Matozinho. Um abraço para você. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Triste o caso do Oscar, hein? Me lembra o problema cardíaco que aposentou o Washington Coração Valente. Muito triste, cara. Muito triste. Muito triste. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. Não se identificou. Bom dia, CH. Ótimo programa. CH, tem mais um. Tenho. Entendi. Para ouvir. Tá tendo problema para ouvir o app e a rádio. E teve um amigo que reclamou também. Anda travando e repetindo a fala. Obrigado pelo espaço. Ricardo do Centro. Tem mais gente reclamando. Tá bom. A gente tá trabalhando para isso, para resolver. Tá? Obrigado aí pelo alerta. Já estamos no clima do Paulistão. Saudades de times tradicionais como o seu Paulista de Jundiaí. Torcida da Macaca e em peso. Bons tempos. Valnei Matheus. Meu amigo. Bons tempos. Bons tempos. Eu tenho muita saudade. Aliás, eu tenho saudade daquele Paulistão que durava o ano inteiro. Começava em fevereiro e terminava lá em novembro. A gente viajava por todo o interior de São Paulo. Era muito legal. Eu tive a alegria de trabalhar e de viajar e de conhecer todos, não esses novos, né? Esses times mas os tradicionais, eu efetivamente visitei todos os estádios. Todos. Teve uma passagem em Taquaritinga muito... Eu sempre conto quando posso, quando sou provocado, e como a gente tem um tempinho a mais aqui, eu vou contar. Eu sempre fui repórter esportivo, me tornei comentarista aqui na Rádio Bandeirantes, né? E na TV também. E em um dos jogos que eu fiz, né, na década de 80, Paulista e Taquaritinga, lá no campo do Taquaritinga. Para quem conhece, ele é um descampado e o estádio é feito num buraco. As arquibancadas foram construídas, né, isoladas ali, ancoradas no barranco. E é um estádio que tem uma área muito grande. Tava lá o Carlos Henrique, naquela época não tinha microfone sem fio, microfone com um cabeamento. Veio a chuva, veio a tempestade, vieram os raios e o Carlos Henrique caiu no meu microfone. Era um Electrovoice, né? Antiguíssimo, mas muito bom, de metal. O raio caiu no meu microfone e me jogou pelo menos uns 5 metros de costa. Graças a Deus eu não tive maiores problemas, mas foi o maior susto da minha vida, não é? Então essa é uma das passagens que o amigo de vocês aqui teve trabalhando em campo de futebol. Não foi muito agradável, mas eu fiquei bem desnorteado. Fiquei uns 10 dias meio fora do ar. E eu não continuei trabalhando naquela oportunidade. O jogo estava correndo, teve o raio, eu tive que ser atendido e, graças a Deus, ficou tudo bem. Na minha opinião, pouco a pouco estão acabando com o campeonato regional. O Paulista, o regional mais importante do Brasil, reduzido a 11 datas. O fim dos clubes do interior. Edson, eu lamento muito também, viu? O Edivalmir está dizendo o seguinte: estou desconfiado que o problema técnico foi a cachaça que mandei ontem. Não foi não, Edivalmir. Eu mostrei a cachaça que você me deu para a esposa, ela deu muita risada. Realmente muito engraçado o rótulo. Pelos confrontos, a Ponte tem chance de classificação. Agora é só montar um time. Espero que paguem os atletas. Tandy Negrão. Só espero que seja imparcial. Se o derby for no campo da Ponte, será favorecido o time da Ponte.
Quantos derbys foram jogados lá no campo? Meu amigo, é sorteio, cara. Sorteio. A Ponte não foi no campo do Guarani e ganhou o jogo no Brasileiro Série C. Por que o Guarani não pode ganhar um jogo no campo da Ponte? Sabe, evidentemente que é mais legal jogar em casa. Eu concordo com isso. Mas aí falar que a federação é tudo sorteio por inteligência artificial. Paulo Jacumano está dizendo que estão acabando com o Paulistão. O que aconteceu com o Oscar? Bom, o Oscar teve um mal súbito, foi passar por uma bateria de exames e constatou uma anomalia no coração. Eles estão fazendo exames lá. Mas me parece, infelizmente, que a coisa é um pouco complicada. Vamos torcer para que não. São 11 jogos com a final em um jogo só. A federação vai tentar 12 jogos para a final, mas até resolver final em um jogo só. Mas gostei da Chaves, para cima deles. Parabéns ao Mirassol, que está honrando o interior de São Paulo. Fui também em Taquaritinga, em 1989, na Intermediária. Estávamos lá em peso. Ó, o Ney Matheus. Meu amigo, eu fui muitas vezes a Taquaritinga. Muitas vezes. A federação falou que o Estilo Champions, até eles se atrapalharem para explicar o formato do campeonato. Complicado. É um pouco, sim, Josivan. Mas a gente vai começar a estudar um pouco mais e vai trazer de uma maneira resumida para vocês como vai ser, tá bom? Fique tranquilo. Um abraço para o Paulo. Deixa eu ver o que o Esaú escreve. O problema dos campeonatos regionais é que o único que tem força é o paulista. O resto é para tapar o buraco. Só que é o seguinte, a federação perdeu o patrocínio Master. Então, qual é o meu medo? Que haja um esvaziamento de interesse no Campeonato Paulista também. Isso é terrível pra gente, mas é a realidade. Os clubes, eles precisam de dinheiro, o futebol fica muito caro, e para arrecadar dinheiro precisa de jogos e mais jogos. Eles não querem nem saber da saúde dos atletas, eles querem arrecadar. Com isso, eles preferem a Copa do Brasil, preferem o Campeonato Brasileiro, preferem a Sul-Americana e Libertadores, e agora tem Mundial, Intercontinental. Eu acho que é um caminho sem volta, lamentavelmente. Em Campinas, 11h47 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. A Federação Paulista anunciou na noite de ontem o novo formato do Campeonato Paulista. Inspirado aí no modelo da UEFA Champions League, o Paulistão que vai ter 11 datas em 2026. Então a Federação precisou reajustar aí o formato da competição. Na primeira fase, cada time vai fazer 8 partidas, enfrentando times dentro do próprio pote, além de mais 5 rodadas contra adversários de outros potes. Com esse novo modelo, o Derby 213 está garantido na primeira fase do Paulistão, já que Ponte Preta e Guarani fazem parte do pote C, ao lado de Portuguesa e também do Velo Clube. E além desses 3 confrontos já pré-definidos por esse novo formato, a Ponte Preta ainda vai enfrentar na primeira fase o São Paulo e o Corinthians, integrantes do pote A, o São Bernardo, integrante do pote B, e o Capivariano e também o Noroeste, integrantes do pote D. Esses são os adversários da Ponte Preta na primeira fase, mas ainda sem ordem e mando de campo definido. Portanto, o Derby 213 está garantido nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Pelo menos um derby nós teremos em 2026, já que não vai acontecer no Campeonato Brasileiro. E falando sobre o time da Ponte Preta dentro das 4 linhas, no início da semana eu trouxe que seria decidido nesses próximos dias o futuro do Pacheco, se fica na Macaca para 2026 ou vai procurar outro clube.
ele que já havia despertado o interesse do Noroeste, clube que ele defendeu em 2019 e que é um dos adversários da Ponte Preta nessa primeira fase. Agora também, por indicação do técnico Roger Silva, o Londrina também demonstrou interesse na contratação do lateral direito Pacheco, que tem 34 anos. Como eu disse, a prioridade do ala é ficar em Campinas, ele que é campineiro, a família dele reside aqui na cidade. Então a preferência dele é sim se manter em Campinas, mas isso deve ser definido ainda essa semana, CH. O Catelli pergunta o que eu achei do novo módulo do Paulistão. Não gostei, outro monstrengo, né? Já não gostava do anterior. Federação Paulista é o incompetente motivado, Abimael Costa? Eu não diria incompetente, porque o campeonato ficou achatado. Mas a solução para o problema, eu não gostei. Respeito quem gostou, que achou legal, mas eu não gostei. Vou mandar para você aqui, tá bom? Vou mandar meu e-mail para você. 11h50 e o Gleger Zorgin chegando para comentar a Ponte Preta. Oi, CH, bom dia, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, CH... algumas especulações com jogadores da Ponte, sai, fica. A Ponte fez uma belíssima campanha, né? Números surpreendentes, principalmente após a chegada do Marcelo Fernandes. E tá aí, né? Tá aí algumas especulações. O presidente disse que só depois da eleição que vai seguir aí o plano de acerto com aqueles que estavam, de contratações. Agora, o Marcelo Fernandes já tá aí, já foi renovado o contrato, ele e a sua comissão técnica. E eles precisam agora, sem dúvida nenhuma, trabalharem para que a Ponte possa iniciar forte. Tá aí o Campeonato Paulista, hein, CH? Vai ser pedreira, não vai ser fácil o Campeonato Paulista, viu, CH? Legal, Gleger, eu também acho que vai ser uma pedreira. Vamos falar da Desktop. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça Desktop Empresas. Acesse desktop.com.br. Internet com velocidade e qualidade, Desktop. Ele pode ser o seu homem de área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta, Pedro Piscinato. Fala, CH. O Guarani conheceu na noite de ontem os seus 8 adversários dessa primeira fase desse novo Paulistão que vai acontecer em 2026. O campeonato estadual mais disputado do país tem data prevista para o dia 11 de janeiro e, como eu disse na noite de ontem, a Federação Paulista apresentou aí esse novo modelo, um modelo inspirado aí na UEFA Champions League. Com isso, os adversários do Bugre nessa primeira fase serão Velo Clube Português e Ponte Preta, integrantes do Pote C ao lado do Bugre, além de Santos e Palmeiras, integrantes do Pote A, Novo Horizontino, integrante do Pote B e Botafogo e Primavera, integrantes do Pote D. Primavera aí que subiu da A2, foi campeão da segunda divisão do campeonato estadual e vai fazer a sua estreia no Paulistão 2026. E agora falando sobre o time do Bugre dentro das 4 linhas, na semana passada o Breno Beretta trouxe aqui uma entrevista com o Caio Melo, que ele sinalizou o desejo de continuar no Guarani para 2026 e a diretoria bugrina deu início aí às tratativas para renovar com o meio-campo para a próxima temporada. Quem não fica no brinco de ouro para 2026 é o meia Gemerson. Ele que chegou para a disputa do quadrangular final dessa Série C, foi pouco utilizado pelo técnico Matheus Costa e já se despede do brinco de ouro, não fica para a próxima temporada. E falando sobre eleições do Guarani, recentemente tivemos o lançamento de uma chapa de oposição denominada Meu Bugre Forte, encabeçada aí pelo candidato a presidente e empresário Felipe Rosselli, e devemos ter também a chapa da situação Avante Meu Bugre, encabeçada pelo atual presidente bugrino, Rômulo Amaro. Essas chapas e outras também que desejam concorrer às eleições do Guarani têm até o dia 29 de novembro para fazer a inscrição de forma oficial, para aí sim poder concorrer às eleições de 2025 do Guarani, CH. Bom, as notas elas são muito contraditórias, né?
e sobre o Oscar. Mas o que eu tenho aqui de fonte segura é que ele tem 99% de chances de se aposentar. Vamos continuar acompanhando, rezando, desejando toda a sorte do mundo para o Oscar, mas as notícias não são positivas. Deixa eu ver se chegou aqui mais uma mensagem, mais uma pergunta para que eu diga o que eu achei do Paulistão. Um monstrengo, como era o anterior, é um monstrengo à 10ª potência. Não gosto. Primeiro que eu não aceito essa coisa de diminuição do Paulistão, eu não aceito. Isso é um produto consolidado, mas infelizmente a força política de São Paulo na CBF, ela é muito tímida. Vamos em frente, né? É o que temos para o momento. Agora o Gleger Zorzin, que falou da Ponte, agora comenta do Guarani. Fala, Gleger. Os lados do Guarani está falando muito aí sobre a permanência do Caio Melo, né? O Jamerson, que a diretoria já disse que não vai ficar. É importante isso, né, CH? Mesmo o Guarani vai passar por um momento eleitoral agora, no final do ano, a diretoria já trabalhando junto com a comissão técnica, Farney, Elano, o próprio Matheus, todo mundo empenhado para que o Guarani possa começar o ano muito bem, né? O Guarani que nos últimos anos, a gente sabe, foi muito mal no Campeonato Paulista, né? Dando cada susto no torcedor bugrino, impressionante. Então tomara que esse planejamento... Aliás, eu queria dizer o seguinte, viu? Nomes especulados, já contratados, me agradam, tá? Eu gosto do planejamento de contratação que o Guarani tem exercido. Então, tomara que dê tudo certo e que o planejamento seja feito com muita tranquilidade e com muita qualidade, claro, para que o Guarani possa ter um Campeonato Paulista mais tranquilo e buscar o acesso à Série B no Brasileirão, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã uma partida será realizada, válida ainda pela 16ª rodada da competição. Às 8h30 da noite tem Atlético Mineiro e Fortaleza. Aliás, pelo Campeonato Brasileiro, mais 2 jogos serão realizados no sábado, dia 15. 18h30 tem Sport e Flamengo na Arena Pernambuco. Este jogo válido pela 12ª rodada. E pela 13ª rodada, às 9h da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Palmeiras. No domingo, dia 16, um jogo será antecipado da 37ª rodada. 7 da noite em Bragança Paulista, tem Bragantino e Atlético Mineiro, em função da participação do Galo na final da Copa Sul-Americana no dia 22. 22, portanto, a final da Copa Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Lanús, e no dia 29 a grande final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. E ontem a Federação Paulista de Futebol sorteou e divulgou o regulamento e todas as diretrizes para o Campeonato Paulista, o Paulistão de 2026. A competição tem a data base para começar no dia 11 de janeiro. Os confrontos dos times de Campinas na primeira fase. A Ponte Preta vai enfrentar, não necessariamente nesta ordem, Guarani, Portuguesa, Velo Clube, Noroeste, Capivariano, São Bernardo, Corinthians e São Paulo. Já o Guarani irá enfrentar Ponte Preta, Velo Clube, Portuguesa, Botafogo, Primavera, Novo Horizontino, Palmeiras e Santos. A Federação Paulista de Futebol deverá divulgar nas próximas semanas as datas e horários dos confrontos da primeira fase do Campeonato Paulista. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play.
Campinas está sempre buscando evoluir 100%. Escuta só, o BRT está 100% pronto. As vacinas que protegem a saúde das crianças e dos adolescentes estão 100% disponíveis no SUS. E nas creches, com os 16 espaços do amanhã, temos vagas para 100% das nossas crianças. A evolução faz parte de Campinas. E é assim que a nossa cidade fica melhor a cada dia que passa. Prefeitura de Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes, quarta-feira, 12 de novembro. Quarta-feira para pensar em lealdade, verdade, firmeza, atitude, resiliência e confiança. Todas essas variáveis, todos esses valores fortalecem e dignificam uma boa relação. Claro que não pode faltar o respeito, e se você resolver abrir um pouco mais esse leque, paciência e compreensão são fundamentais. Tem um componente que só os grandes e os fortes de espírito têm de sobra, e ele faz uma diferença danada, e este é a generosidade. Ah, como seria bom se todas as nossas relações fossem pautadas por todos esses valores. Quão melhores, pensando aqui, seríamos todos nós. Mas a realidade nua e crua é: relações são difíceis, diferentes, e no aperto são poucos os que sobram. No barco naufragado, todos pularão. A questão é ter a capacidade de enxergar quais serão aqueles que pelo menos tentarão, no seu limite, salvar o maior número de embarcados. Sim, relações, sempre elas. No futebol, convivência é complicado. No futebol, proximidade, principalmente porque você tem grupos de 30, 40 que convivem muito mais dentro daquele processo do que propriamente nas suas famílias, porque no futebol não é só o trabalho, não é só o treinamento, não é só a fisioterapia, é a viagem, é a concentração, é o vídeo, é a palestra, é a volta, é muita convivência. E claro, de acordo com essa convivência, uns têm melhores valores, outros têm piores. Como qualquer ser humano, o grupo não é homogêneo, o grupo não consegue ser igual. As pessoas são diferentes em vários fatores e com princípios diferentes. Sim, uns são melhores do que outros, e é a vida, não adianta fazer tipinho. Agora,
dentro destas relações, é natural que você tenha mais proximidade, é natural que você tenha mais admiração por um determinado profissional que foi importante na sua vida, que te fez bem num determinado momento, que foi interessante naquilo que foi a construção da sua carreira. E isso não é só para o futebol, vale para cada um de nós, vale para você que está aí circulando em algum ponto desta imensa nação ou, quiçá, pelos aplicativos, curtindo o programa em outra nação, em outro país, sem fronteiras por conta desta questão do rádio que nos aproxima, mas ao mesmo tempo ele atinge limites incalculáveis. Isso é muito interessante. Eu sei muito bem o que é você às vezes ser muito agradecido em relação a um determinado profissional que foi muito importante na construção da sua carreira, mas naquele determinado momento talvez você tenha que tomar uma atitude um pouco mais drástica em relação àquele determinado profissional que neste momento já não é mais tão qualificado, já não é mais tão virtuoso quanto foi lá atrás. E como lidar com essas relações? Como entender esse momento? E eu, voltando muito no túnel do tempo, eu me lembro de uma longa conversa que tive com o saudoso Tele Santana, dos maiores técnicos da história desse país, durante a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1986, que foi disputada no México. E eu me lembro do Tele conversar muito comigo a respeito de relações, conversar muito comigo a respeito de confiabilidade, conversar muito comigo a respeito de uma enorme dificuldade que, por conta de você ter esse agradecimento, por conta de você ter a virtude de entender que, olha, aquele cara foi tão importante para você que você não pode abandoná-lo e não vai abandoná-lo, mas na contramão dessa história não existe o abandono pessoal, mas como lidar com a necessidade de tomar uma atitude mais veemente, mais dura profissionalmente, porque se você não agir dessa maneira, vai se complicar, vai complicar o seu grupo, vai complicar a sua empresa, vai complicar o resultado de um grupo que não tem absolutamente nada a ver com a sua proximidade em relação àquele determinado profissional que outrora foi muito importante, mas que neste momento já não entrega na mesma proporção. O Tele falava muito isso em relação a jogadores que foram determinantes para ele, para grandes conquistas nos seus clubes, e que aí, com o contrato renovado, eles na próxima temporada já não estavam mais entregando tanto quanto entregaram na anterior, não foram mais tão significativos quanto eram naquela temporada, onde eles foram protagonistas e te ajudaram muito a conquistar títulos importantes. Como agir em relação a este fato? E o Tele era muito direto. Não é fácil, não é tranquila essa decisão, mas ela tem que ser tete a tete, olho no olho, explicando que, olha, eu não vou prejudicar o grupo por conta de um agradecimento que eu tenho em relação ao seu trabalho na temporada passada. Eu sei que isso é dolorido, eu sei que isso é sentido, mas neste momento você vai para o banco. É complicada essa situação, não é tranquila essa decisão. E aí eu estava ouvindo ontem o Casimiro, ele pautar uma das suas respostas em relação à importância do Neymar, a qualidade do Neymar. Só que o Neymar que está na cabeça do Casimiro é o Neymar que ele viu na Copa do Mundo disputada em Doha, no Catar, que foi a última grande presença do Neymar. E eu estava lá. O Neymar realmente estava tinindo, o Neymar realmente estava muito qualificado, o Neymar realmente dependia de uma seleção que pudesse ser mais competitiva, mais qualificada para ajudá-lo nessa conquista que poderia realmente acontecer caso o Brasil fosse mais qualificado de uma maneira geral e não fosse tão dependente apenas e tão somente do Neymar. Isso é fato. Neymar em Doha, no Catar, na Copa disputada em 2022, estava voando. Foi a última vez que eu vi o Neymar voar. Foi a última vez que eu vi o Neymar fazer a diferença. Foi a última vez que eu vi o Neymar
magro, firme, forte, indo para cima, com aquela capacidade e com aquele talento que Deus lhe deu e ele durante muito tempo aproveitou e infelizmente agora não está mais aproveitando. E eu entendo, só que não posso admitir que a gente siga refém de alguém que num passado, e talvez num passado até não tão longínquo, foi determinante para que você pudesse colocar o futebol brasileiro num outro patamar. Mas hoje a situação é outra. Então, não só o Casimiro, como todos aqueles que pautam muito dos seus comentários em relação à seleção brasileira e nunca se esquecem de lembrar do Neymar. Eu acho que neste momento a grande lembrança, a grande ideia que deve conduzir este novelo chamado Seleção Brasileira é qualidade, eficiência, entrega, jogo coletivo. Por quê? Porque, gostemos ou não, precisamos do diferente, mas o diferente precisa entender que se ele não tiver qualificado, ele não vai fazer a diferença. Aliás, muito pelo contrário, vai jogar contra, vai fazer uma diferença onde aquela qualidade anterior, totalmente esquecida, totalmente anulada, se transforma em problema. E de problemas, todos estamos cheios, queremos afastá-los. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 10 minutos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos nós, começamos pelo Corinthians. Momento não é tranquilo. O momento do Corinthians é tumultuado. A situação do Corinthians é estranha. Fabinho Soldado deve ser desligado agora em dezembro com o término da temporada, independentemente do que venha acontecer com o Corinthians na Copa do Brasil. Dorival Júnior depende de um grande resultado na Copa do Brasil para se manter no cargo. Estas são realidades que gostem ou não aqueles que convivem no Corinthians, esta é a realidade do momento. Sim, cada um daqueles profissionais está com uma corda bem mais justa do que já esteve. E é natural que você entenda o que é que precisa fazer, como requalificar esse elenco, como reposicionar esse elenco, como mudar e tentar fazer com que distorções, com que erros cometidos nas gestões anteriores, eles possam ser eliminados. Alô, Luiz Fabiani, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a nossa área na Rádio Bandeirantes. Na noite desta terça-feira, o Corinthians conheceu o novo formato e os adversários do Campeonato Paulista de 2026, que será disputado através de fase inicial em liga, seguindo o modelo da UEFA Champions League, com os clubes divididos por potes, sem diferenciação exata de grupos, somente de confrontos. Lembrando que a CBF reduziu as datas dos estaduais para 12 e, portanto, a fase de grupos teria que ser reduzida. Agora, através de fase de liga, o Corinthians terá pela frente os 3 clássicos contra Santos, São Paulo e Palmeiras, além dos adversários Capivariano, Ponte Preta, Velo Clube, São Bernardo e Red Bull Bragantino. A ordem dos confrontos ainda será definida com a nova tabela da mesma forma detalhada. Lembrando que o Timão ainda pensa em 2025 e não só em 2026, já que tem pela frente a reta final do Campeonato Brasileiro e também semifinal e final da Copa do Brasil. Corinthians. Quem fala pelo Corinthians é Dorival Júnior. Nós não temos interferência nenhuma em convocações, não, sempre respeitamos todas elas e não seria diferente se houvesse essa possibilidade. Em momento nenhum, nós acredito que nenhum clube tome uma decisão desse tipo, a não ser que seja uma situação muito delicada e que não tenha uma outra solução possível. Muito bem, soluções precisam ser encontradas. No Palmeiras também, mesmo número de pontos do Flamengo.
Palmeiras e Flamengo voltam a jogar em meio à data FIFA, partidas atrasadas. O problema é, para o Palmeiras, a competição é mais dura neste sábado. O adversário do Palmeiras, no caso o Santos, é muito mais qualificado e muito mais pressionado do que no caso o Sport, que enfrenta o Flamengo. Alô, Bruno Miliozzi, boa tarde. Fala, Elia, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante a nossa área, chegando com as informações do Palmeiras, o Verdão, Elia, que depois de ter cutucado de certa forma o STJD na figura da Leila Pereira, que reclamou da punição dada ao Alan, que será desfalque suspenso pro duelo contra o Santos neste final de semana, agora de novo outro julgamento marcado que tem relação com o Verdão. Vitor Roque, o atacante, será julgado na segunda-feira por conta daquela publicação nas redes sociais que, segundo a STJD, teria um cunho homofóbico após a vitória contra o São Paulo, isso no mês de outubro. A gente já tem aí um mês desse acontecido, só agora o julgamento está marcado. Punições podem chegar até 10 jogos de suspensão para o atacante. Imagina isso acontecendo na reta final do Campeonato Brasileiro, certamente seria um grande prejuízo para o Verdão, que, é claro, vai oferecer todo o suporte, o aparato jurídico do clube para ajudar o Vitor Roque, neste caso, bem na reta final do Campeonato Brasileiro. Elia! Palmeiras! Muito bem, essa é a expectativa em relação à Sociedade Esportiva Palmeiras. É ou não é, Abel Ferreira? Palmeiras! Não sei, vocês só dizem que só há duas equipas que competem por esta competição. Eu acho que há muito boas equipas que competem nesta competição. A diferença é que não conseguem ser tão regulares como tem sido o Palmeiras, como tem sido o Flamengo, como tem sido o Cruzeiro, o próprio Mirassol. O Campeonato Brasileiro é diferente. Sim, Palmeiras e Flamengo têm muito mais estrutura e muito mais orçamento, mas o Campeonato Brasileiro é diferente. O Campeonato Brasileiro é muito qualificado na questão competição. Ninguém ousa dizer que uma equipe que está disputando para não cair não possa aprontar para cima de uma equipe que está no G4, no G5 ou no G6 do Campeonato Brasileiro. Lá vem o São Paulo. Alô, PDV! Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Eli, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no Nossa Área. Depois do susto que o Oscar deu no departamento médico do São Paulo, na bateria de exames que era realizada ontem no CT da Barra Funda, o jogador cogita encerrar a carreira por conta de problemas cardíacos. Aliás, problemas que foram detectados aí já há algumas semanas. Essa informação corria nos bastidores, mas era negada tanto pelo clube como pelo staff do atleta, toda vez, que os jornalistas questionavam a respeito disso, algo um pouco nebuloso, mas que tem a ver justamente com a privacidade do jogador, que não queria ainda falar a respeito do tema. Mas dentro dessa bateria de exames, o Oscar teria passado mal, assustado a todos, foi levado de ambulância ao Albert Einstein, passou por nova bateria de exames, que vai aí determinar exatamente, o que deve acontecer com o jogador, mas que por conta desse susto e aquilo tudo que ele já vinha refletindo, deve sim anunciar o fim da carreira nos próximos dias. São Paulo! Pois é, a finitude, aliás, é um tema que eu tenho pensado bastante em relação à questão profissional. Ela, às vezes, te atropela, acho mais interessante quando você possa prepará-la, mas em alguns momentos ela atropela, chega e não te dá alternativas. No caso do Oscar, é bem interessante que ele possa ter chegado até aqui da maneira como chegou, sendo um dos jogadores mais incríveis da história do futebol brasileiro, tendo uma carreira irrepreensível profissionalmente e muito conquistadora. Sem dúvida, o Oscar está entre os mais ricos, financeiramente falando, jogadores da história do futebol nacional. Isso dá a ele uma tranquilidade para poder tocar um novo ciclo que com certeza também vai ser virtuoso nessa sua próxima fase de vida. Júlio Casares fala sobre Oscar para você. São Paulo.
apenas comunicar que o São Paulo, como de praxe, todos os anos, faz um exame de avaliação da saúde dos atletas em grupos, visando a temporada seguinte, até porque esse ano, com o calendário, nós vamos começar o Paulistão dia 11 e, portanto, a pré-temporada é importante. Então nós estamos antecipando alguns exames. E no exame de hoje, estava lá a equipe do Albert Einstein, num grande número de profissionais, detectou-se uma intercorrência cardiológica do atleta Oscar. Nós, na hora, ficamos surpresos, mas de pronta recuperação, a equipe do Albert Einstein lá, com os nossos profissionais, o levaram para o hospital, o Albert Einstein, e ele está fazendo exames. Falei com ele à tarde, ele interagiu bem com mensagem, está muito bem, e nós agora temos que aguardar o processo de resultado desses exames e desejar a ele uma pronta recuperação, um grande atleta que teve pela instituição e tem um acolhimento, um carinho muito importante. Nesse momento é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos. Agora é ter a avaliação técnica e do diagnóstico do que efetivamente aconteceu. Quero agradecer a todos, os nossos dirigentes vão falar, eu estou saindo para um outro compromisso, mas na certeza de que o Oscar vai se recuperar, é o que esperamos. Pois é, recuperação é uma coisa, capacidade e possibilidade de se manter em alto nível jogando profissionalmente é outra. Então, acho interessante que todas essas avaliações, as mais pessoais, além, é claro, das da saúde, que elas vão determinar o próximo caminho, o próximo passo, mas que o Oscar tenha tranquilidade aí para poder tomar uma decisão que envolva pessoal, que envolva saúde, que envolva o entendimento de que, neste momento, talvez o melhor seja buscar uma retirada profissional, o que não significa que ele não possa atuar em outras áreas do futebol brasileiro, até porque ele é muito qualificado, muito inteligente e foi se preparando ao longo dessa sua vida para, quem sabe, tomar outros caminhos, para, quem sabe, poder usar a sua experiência também a serviço do futebol em outras áreas. Everton Ramos, lá vem o Santos, boa tarde. Fala, Eli, abração pra você e pro ouvinte ligado com a gente aqui no Nossa Área. O clima segue um pouco tenso e quente nos bastidores do Santos após a derrota pro Flamengo no Rio de Janeiro e que teve aquele cenário, né? Neymar cobrando os companheiros e questionando a mudança feita por Juan Pablo Vojvoda no momento em que ele é substituído. Alexandre Matos ontem publicou nas redes sociais um texto defendendo Neymar. E pouco tempo depois, uma matéria divulgou a informação de que Neymar teria ligado para Juan Pablo Vojvoda e pedido desculpas ao técnico por causa ali da forma com que ele agiu durante o confronto. O detalhe é que o Neymar comentou na publicação no Instagram dizendo que era mais uma mentira essa informação dessa possível ligação inventada por um jornalista, e ele faz ali uma ofensa a esse jornalista. Então a situação segue bastante complicada. O Peixe se reapresentou ontem, treina hoje à tarde mais uma vez e segue na preparação para o clássico. Sábado tem duelo importante contra o Palmeiras às 9h, na Vila Belmiro. Santos! 12 horas e mais 22 minutos. Juan Pablo Vojvoda fala sobre Neymar. Bueno, es lógico como se chatea Neymar, como se chatea otro jugador que eu decido que tem que sair, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tiene que ser así muchas veces, siempre con el respeto. Él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa es la pregunta más, el respeto está y jugadores quieren jugar y quieren ayudar en este momento, que es un momento difícil para o clube. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
TC Arte, móveis e decoração. Há quase 40 anos, inovando o design de interiores e fabricando móveis únicos, surpreendentes e feitos à mão. A TC Arte é especialista em móveis planejados, peças exclusivas e presentes autênticos. Quer se inspirar e deixar a sua casa com personalidade? Então vem para o showroom da TC Arte, em Campinas e Paulínia. Se você prefere móveis de alto padrão, então você prefere tcarte.com. Acesse. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado na Band TV. Por isso, eu, Cris Flores. Eu, Thiago Pascoaloto. E eu, Léo Dias. Estamos esperando você. Para levar informação, curiosidades. Contar tudo o que acontece no mundo dos famosos. E é claro que você não vai ficar de fora, né? Vem! Melhor da Tarde, de segunda a sexta, 14h30, na Band TV e no Band Play. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sabe aquele amigo próximo, aquela pessoa de confiança com quem você sempre pode contar? Então, com a Nakata é assim, uma marca que está no coração dos mecânicos e nas estradas e ruas do Brasil e do mundo, com a qual você sempre pode contar. É isso mesmo, seja para carro, moto ou caminhão, se a peça é Nakata, não tem erro. Você vai contar com toda a qualidade, performance e durabilidade que precisa quando o assunto é manutenção do seu veículo e a segurança da sua família. Se é Nakata, você sabe, pode contar. Por isso, se você é mecânico, dono do veículo ou aquele parceiro do varejo que oferece peças Nakata sempre para os seus clientes, não esqueça, Nakata pode contar. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Provão Paulista é muito mais que uma prova. É oportunidade para o aluno da rede pública sonhar com as melhores universidades. Como a Sabrina, que passou em medicina na USP. Meu sonho se tornou realidade com o Provão Paulista. Eu nunca imaginei que estaria aqui, na maior faculdade da América Latina. Se eu conseguir, você também consegue. Quando a educação muda a vida da Sabrina, ela muda a vida de todo mundo. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Nakata pode contar com a líder em suspensão. Nakata pode contar. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora é na grande área. Nossa área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a sua rede Bandeirantes de Rádios, unida nesta quarta-feira, dia 12, para que você continue a ter a melhor informação esportiva. Estamos em meio à data FIFA. Sim, seleção brasileira só joga no sábado. Vamos entender se o técnico Carlo Ancelotti, com 5 dias exclusivos para treinar a sua equipe, ele tem a capacidade de fazer com que o time tenha evoluções. É importante entender que com 5 treinamentos, com 7 dias antes do jogo que vai ser disputado no sábado, a equipe tem uma capacidade de entender melhor o que é que exatamente o Ancelotti pretenda. De qualquer maneira, aguardar é preciso. O adversário do sábado é o Senegal. Notícia importante que vem da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, que por meio da sua comissão de árbitros e transmissão anunciou que implementará os sistemas de detenção de impedimento automático, ou seja, aquele mesmo sistema que será implementado no futebol brasileiro no ano que vem e que já existe lá na Premier League, será implementado também na Conmebol, tecnologia da linha de gol, que é o GLT, e pelo segundo ano consecutivo essa linha semi-automática. Ambos foram desenvolvidos integralmente pela Conmebol, ou seja, não é exatamente o mesmo sistema que a CBF vai aplicar o ano que vem e nem o mesmo sistema que é aplicado na Premier League. São tecnologias parecidas, mas neste caso o desenvolvimento tecnológico é feito pela própria Conmebol.
o sistema que será implementado nas finais da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores. Ou seja, apesar de uma programação melhor para 2026, a Conmebol já pretende ter esse sistema mais moderno nas finais da Sul-Americana com o Atlético Mineiro em... E pela seleção brasileira, quem fala é Andrei. Brasil! Brasil! É claro que a concorrência é muito grande, a gente olha para o lado e vê nessa convocação Fabinho, Casemiro, Bruno, Paquetá. Eu acho que é um prazer, né? É um prazer servir o meu país, é um prazer estar com eles. Eu acho que essa troca que a gente tem é muito boa. Claro que sou mais chegado de um, de outro, mas eu acho que o respeito acima de tudo, eu sempre procuro saber como é que é, sempre procuro perguntar, e eles sempre são muito transparentes comigo, me ajudando desde quando eu cheguei aqui na seleção. Então acho que essa troca de experiência com o pessoal que está chegando agora, acho que nos facilita muito a desempenhar melhor o nosso papel. As expectativas são sempre as melhores, mas quando se trata de seleção brasileira. Como o Ederson falou anteriormente, e o Michi também sempre fala, a mentalidade sempre vencedora, ainda mais quando se trata de Brasil. E infelizmente a gente não ganhou o Senegal no último amistoso. E tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas estamos nos preparando fortemente e focado para, se Deus quiser, fazer um ótimo jogo e sair com resultado positivo. Eu acho que a Premier League é um campeonato um pouco diferente, porque é muito difícil. É um campeonato no qual o primeiro pode perder para o último colocado, o nível de competitividade é muito alto, não tem time bobo, então acho que isso nos ajuda muito. Os jogadores que jogam na Premier League, acho que se preparam muito bem por conta das dificuldades, mas como você falou anteriormente, acho que não só na Premier League, mas como na La Liga, na Ligue 1, nos outros campeonatos também não tem mais time bobo, então acho que é sempre bom estar preparado. Seguimos com seleção brasileira, deve ser o titular no jogo do Brasil contra Senegal em Londres. Alô Ederson, é você! Brasil! Bem, o ciclo anterior foi um trabalho praticamente de 8 anos ali com o Tite. E nessa nova fase foi diferente, foi muito altos e baixos, mais baixos do que altos, com mudanças constantes de treinadores. Então acho que acabou atrasando um pouco o nosso processo. Mas agora com a chegada do Ancelotti, ele tem mudado um pouco, tem trazido a mentalidade dele vencedora para os jogadores. É o pouco que eu compartilhei com ele nos dois últimos dias, notei isso. Então é muito bom trazer essa experiência dele, essa mentalidade de campeão que ele tem e todos os títulos que ele ganhou com os clubes em que ele passou, acho que é muito importante, principalmente para os garotos jovens. Nunca é fácil se lesionar, né? Você ter acidente de trabalho pode acontecer e comigo, infelizmente, foram sempre perto das datas FIFAs. É claro que eu fiquei muito chateado, mas reforça ainda mais a vontade de estar aqui, de estar presente, de estar trabalhando, dando o máximo e buscando estar em mais uma Copa do Mundo. Não sei se eu viesse em todas as convocações que eu fui cortado a ser o titular ou não, mas o trabalho e a dedicação seria o mesmo para tentar trazer novamente a seleção brasileira para o mais alto nível possível. Cara, eu trabalhei com um dos melhores treinadores do mundo, que é o Guardiola, e quando vocês têm um treinador de uma expressão tão grande como o Ancelotti, que conquistou todos os títulos possíveis na Europa, você não pode se fechar a porta. Então, acho que um nome como o Ancelotti na seleção brasileira agrega muitas coisas. Principalmente no momento que a seleção vem vivendo, eu acho que um nome de peso pode fazer grande diferença. Pois é, tem nome, tem história, tem conquistas. O arcabouço Carlo Ancelotti é muito interessante. Precisa se mostrar, além de interessante, também conquistador em termos de seleção. Acho bem interessante a gente abordar todos estes pontos, todas estas variáveis que dizem respeito a um treinador extremamente experiente, muito qualificado, com mais de 60 anos, mas que sim, vive uma nova fase, muito diferente de tudo aquilo que ele viveu ao longo de toda a sua trajetória como treinador. Aliás,
Hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, rodada atrasada do futebol brasileiro, partida importantíssima também, principalmente para o Fortaleza, que tenta ainda respirar, ainda que por aparelhos, para escapar da zona do rebaixamento. Hoje tem Atlético Mineiro e Fortaleza. Pelo Atlético Mineiro, que óbvio tem uma visão voltada para a decisão da Copa Sul-Americana, quem fala é o seu treinador, o argentino Jorge Sampaoli. La personalidad que tuvo Timi de poder remontar uma diferença. Gosto da personalidade que o time teve para tirar uma diferença dessa, na qual o adversário teve muita contundência. Chegou 2 vezes e fez 2 gols. E mesmo assim nós conseguimos virar. Então foi um grande passo. É um Atlético que vai melhorando, que todo le vai custar muito. De cara a final de ano, é um Atlético que vai melhorando e vai ser tudo difícil até o final do ano. Precisamos melhorar através dos jogos, porque temos poucos treinamentos. Mas estou feliz que o time tem conseguido mudar a sua imagem. Portado a que Atlético possa lograr cambiar a imagem. Bom, tá aí o Sampaoli. Todo mundo fala que o Sampaoli ele sabe muito de bola, enxerga. É muito intenso, dá treinamentos interessantes, mas tem muita dificuldade de relacionamento e no transcorrer do seu período comandando uma determinada equipe e a mesma equipe, estas relações vão se desgastando um pouco mais. O tempo vai dizer se isso também vai ficar ao Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Fortaleza, problema grande para o Fortaleza, que ainda luta. E que luta, é ou não é, Martim Palermo? Que hay que hacer, intentar sacar la mayor cantidad de puntos. Es la realidad de los partidos que nos quedan. Los otros equipos o también. O que temos que fazer? Tentar somar a maior quantidade de pontos. Essa é a realidade dos jogos que nos restam e também dos outros times que brigam lá embaixo. Eles têm que ganhar também. Os números mostram que 45 pontos é o necessário para se salvar da queda. Mas tem muita gente na briga. Até times que pensavam que estavam tranquilos, mas estão na briga. Todos estão lutando por alguma coisa, então não é fácil para ninguém. Ele está complicando ganhar ou que não é fácil en la instancia que estamos, todos os equipos estão jugando algo, então sí, obviamente. Claro que aqueles que estão jogando por coisas importantes não estão na mesma situação que a gente, mas nós temos que seguir lutando todos juntos para que a gente consiga os pontos para ficar na primeira divisão. Se não é por estadística, podamos lograr os pontos necessários para que nos mantengamos em primeira divisão. Não é algo tranquilo. Martim Palermo foi um bom centroavante, tem uma experiência ainda mediana como treinador de futebol, pega um pepino danado, porque não é responsabilidade dele o lugar e a maneira como o Fortaleza, ele encontrou o Fortaleza, ou seja, quando ele chegou, a equipe já estava numa vala bastante complicada, numa seara muito difícil de poder ressurgir. E ele está tentando aí, dentro das suas qualidades, dentro das suas possibilidades. Acho interessante, diante de toda essa situação, entender o trabalho do Marcelo Paz. Marcelo Paz é o CEO lá do Fortaleza. Durante muito tempo, a gente foi só elogios para o Marcelo Paz, elogios merecidos, porque desde que ele assumiu, primeiro como presidente, depois como CEO do Fortaleza, foram muitas as evoluções. A própria contratação lá atrás do Rogério Ceni foi determinante para que as coisas fossem evoluindo bastante em relação àquilo que ele havia em contrato antes de assumir o Fortaleza. Então foram reestruturações, foram estruturas construídas, vestiários, preparações físicas, todo um arcabouço de reformas feitas para que o Fortaleza fosse colocado num outro patamar, e realmente foi. Depois disso, a chegada do Vojvoda alavancou ainda muito mais a equipe do Fortaleza, estruturada, qualificada, bem montada, com um modelo de jogo muito interessante, resultadista na maioria absoluta das suas partidas. Enfim, as coisas caminhavam. Só que já no final do Vojvoda no Fortaleza, a maionese parece ter desandado. E o Marcelo Paz, apesar de grande gestor, até aqui não parece encontrar soluções.
e cabe a ele encontrá-las. A partir de agora, vamos girar muito mais o futebol para você. É uma quarta-feira menor em termos futebolísticos? Sim, mas nem por isso sem bola rolando. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro para Atlético Mineiro e Fortaleza. E com muito mais data FIFA para você. É ou não é, Guilherme Agrela? Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Elia! Boa tarde! Hora de girar! Mais um dia de treinamentos da seleção brasileira no CT do Arsenal, líder da Premier League. E quem falou com a imprensa hoje foram Ederson, goleiro do Fenerbahçe, e Andrei, do Chelsea. Amanhã tem Palmeiras colocando a sua voz na seleção brasileira, com Vitor Roque falando com a imprensa, além de Alexandro, do Flamengo, os dois finalistas da Libertadores e os grandes concorrentes ao título brasileiro, também marcando presença na convocação de Carlo Ancelotti. E na sexta-feira é o Mister quem conversa, porque às 9h45 da manhã, no horário de Brasília, ele dará pistas da escalação titular do Brasil contra Senegal, em jogo marcado para a 1h da tarde no horário da capital federal, sábado, no Emirates Stadium. É o penúltimo compromisso da seleção em 2025 e a penúltima data FIFA antes da Copa do Mundo do ano que vem. E saindo do âmbito internacional, para falar aqui de São Paulo, porque o Campeonato Paulista do ano que vem está totalmente diferente e semelhante à UEFA Champions League. Com um novo formato, tendo a primeira fase inspirada na Liga dos Campeões da Europa. Serão 8 jogos e os 4 grandes clubes de São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, vão jogar entre si. Portanto, 3 clássicos garantidos para cada um, além de outros 5 jogos contra adversários diferentes. Os 8 melhores se classificam e os 2 piores são rebaixados à Série A2 do Paulistão. Assim teremos jogo único nas quartas de final, a mesma coisa na final e, pelo menos por enquanto, a grande finalíssima também disputada em partida única, completando assim 11 datas estipuladas pela CBF para o calendário dos estaduais. Porém, a Federação Paulista de Futebol ainda tenta uma 12ª data, que seria para o segundo e decisivo jogo da final. E por falar em futebol nacional, hoje tem Campeonato Brasileiro. Às 8h30 da noite, na Arena MRV, o Atlético Mineiro recebe o Fortaleza. O Galo de olho na final da Copa Sul-Americana e o Leão do Pici ainda sonhando com a fuga do Z4. O jogo é válido pela 16ª rodada. E a Série B também está pegando fogo, com a 37ª rodada se aproximando. Faltam apenas 2 rodadas e tudo está indefinido, tanto na parte de cima quanto de baixo da tabela. Então fiquem ligados, porque sexta-feira começa a penúltima jornada de jogos, que promete muita emoção. E se tem futebol, meu amigo, minha amiga, você sabe, é aqui, na maior e melhor rede de rádios do Brasil, no microfone que te leva à maior emoção do esporte, que é o da Bandeirantes. Nossa área, com Elia Júnior. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO.
te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Sangoban, construir o amanhã é com a gente. Hidro, mudando o jogo do alumínio por um futuro mais sustentável. E Governo do Pará, por todo o Pará. Trazem agora... Linha Internacional. 10 anos depois do Acordo de Paris, o mundo ainda depende fortemente dos combustíveis fósseis. Segundo o levantamento recente, 60% da eletricidade global, o equivalente a mais de 18 mil terawatt-hora, vem de carvão, gás e petróleo. A energia solar foi a que mais cresceu na última década, passou de 1% para quase 7% da produção mundial. A eólica também subiu, chegando a 8%. Mas, no total, 143 países ainda geram mais da metade da sua eletricidade a partir de fontes não renováveis. A China, maior poluidor do planeta, lidera o avanço das energias limpas, com 18% de sua eletricidade vinda de sol e vento. Nos Estados Unidos, os fósseis ainda representam 58% da matriz elétrica. E o Brasil é o destaque positivo. 88% da energia já vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas, solar e eólica. O desafio global discutido agora na COP30 em Belém é acelerar a transição energética e reduzir de vez a dependência dos combustíveis fósseis. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rede Bandeirantes de Rádio.
informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Vimos coisas incríveis: revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O Brasil inteiro se informa quando entra no ar o Jornal da Band. Com Eduardo Oineg e Adriana Araújo, você fica por dentro das principais notícias do país e do mundo. Tudo com a agilidade e a credibilidade do jornalismo da Band. E o dinamismo também está na forma de acompanhar pela TV ou pelo aplicativo Band Play. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM na nova frequência estendida, 86.3. Também estamos nos 90.9. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Band Play no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. De volta aqui ao Nossa Área da Rádio Bandeirantes, você ligado na maior e melhor rede de rádios do Brasil, em meio à data FIFA. Seleção brasileira em campo no sábado contra a seleção de Senegal, a 1h da tarde. E uma pessoa que queria estar por lá é o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, que questionou não ter sido convocado. Vamos ouvi-lo aí. Bom, é o melhor momento da minha carreira, fisicamente, taticamente, mentalmente também. Estou muito bem, estou fazendo o meu trabalho, aquilo que eu posso para agregar meus companheiros e aquilo que o Felipe pede. Respeito à escolha dos convocados, eu acho que realmente só tem jogadores ali de nível A, mas também fica o meu questionamento por não ter oportunidade. Todos os zagueiros que passaram por aqui tiveram. Fabrício, Léo, Danilo já vinha antes sendo convocado. Mas enfim, eu sigo trabalhando, criei expectativa sim, não vou mentir. Mas é uma coisa que dá para me controlar. O que dá para me controlar é dar o meu melhor no dia a dia, nos jogos, e quem sabe um dia eu esteja lá. O Léo Pereira, que tem sido muito elogiado pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e realmente, foi ali ao microfone e disse: olha, não sei por que não fui convocado, nada de demérito em relação aos que foram, Mas fica aí o protesto do Léo Pereira. Quem foi convocado, está lá e fala pra você na Bandeirantes, é o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior. Com o Mister estamos evoluindo, estamos tendo um padrão de jogo, E encontrar isso até a Copa do Mundo vai ser importante. Temos poucos jogos já até a Copa do Mundo, então todo mundo tem que entrar já no clima da Copa e começar a colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando. Ele tem feito o que ele fez nos outros clubes, que ele passou, o trabalho que ele teve é passar confiança para os jogadores, deixar todo mundo muito à vontade para aproveitar a característica de cada jogador na sua melhor posição. Ele sempre fala pra gente que quer ver o povo brasileiro feliz, voltar ao futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa do Mundo, que é o nosso maior objetivo. Senegal e Tunísia vai ser um jogo muito intenso, de muita força e velocidade, onde as equipes africanas se impõem muito nesse aspecto do jogo. Temos que igualar isso e fazer sobressair a nossa qualidade.
Vinícius Júnior, um dos grandes destaques, né, dessa seleção brasileira que precisa se provar também. Lembrando que o seguinte, sexta-feira, então, às 9h45 da manhã, o técnico Carlo Ancelotti fala em entrevista coletiva diretamente do Emirates Stadium, casa do Arsenal, que é o palco do duelo entre Brasil e Senegal, como eu disse, a 1h da tarde no horário de Brasília. Este que é o penúltimo amistoso do Brasil em 2025. Depois tem Tunísia, terça-feira, dia 18, às 4h30 da tarde, lá em Lille, na França, no Decathlon Stadium. E aí o Brasil encerra, então, seus compromissos em 2025. Ainda tem mais uma data FIFA em março do ano que vem. E a expectativa de pelo menos um amistoso aqui, em solo nacional, antes da viagem para os Estados Unidos, para o início da Copa do Mundo do ano que vem. Eu me despeço por aqui, porque afinal a nossa área acabou, Elia. Abraço! Nossa área, com Elia Júnior. Acabou! Está terminando o seu Nossa Área de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Como é bom saber, cada vez mais ouvintes chegam a essa frequência. Um beijo muito carinhoso, um abraço muito, muito caloroso em todos e todas que acompanham o nosso programa. Essa é a nossa missão e se a gente pelo menos tenta cumpri-la da melhor maneira, os nossos objetivos em tese estão sendo alcançados. Boa tarde, fiquem com Deus e boa sorte. Bola pra frente na Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo.